Olá, pessoal! Então, hoje a gente conversa sobre um livro muito bacana que não faz parte de nenhum dos meus projetos de leitura aqui do canal, mas que eu gostei bastante, que foi o Electra, da Jennifer Saint. Na verdade, eu descobri esse livro aqui em um dos vlogs de leitura da Tati. Ela fala, na verdade, eu acho que sobre 4 livros e o tema do vlog é a mitologia grega. É muito interessante porque essas autoras, elas recontam, né, as histórias em diferentes perspectivas. E ela fala sobre o Circe, da Madeline Miller, ou Circe, que eu também já falei aqui no canal. Tem um vídeo, aquele vídeo de 11 livros para se ler em um dia, que eu comento que esse livro é muito, né, rápido e gostoso de se ler. E também falo que a Odisseia é um dos meus poemas favoritos da mitologia grega, de Homero. E ela também fala sobre Canção de Aquiles, da mesma autora que eu nunca li. Fala sobre Ariadne, dessa autora aqui também, e do Electra. Esse daqui foi o que eu mais me interessei, até porque ela não gostou muito do Ariadne, eu acho. E o Canção de Aquiles eu acho que um dia eu lerei, mas por enquanto eu fiquei interessada nesse daqui. Porque eu já conheci a história de Electra, ou as diferentes versões, né? Não aprofundadamente. Enfim, de maneira aprofundada, mas eu já conhecia. E ela pareceu que gostou muito desse livro, então eu falei, vou dar uma chance, né? Eu vi na biblioteca aqui do bairro e resolvi pegar. Mas, gente, que leitura legal! Eu me diverti muito aqui com esse livro. E ele, na verdade, não é só sobre perspectivas, né? Ou uma perspectiva diferente, mas, na verdade, sobre 3 perspectivas diferentes. Então, aqui nesse livro, a gente tem, claro, a Electra, mas a gente também tem a sua mãe, que eu chamo de Clytemnestra, mas eu não sei se a pronúncia em português seria Clytemnestra, mas eu vou chamá-la aqui de Clytemnestra, e a gente também tem a Cassandra. Vamos começar então com a Electra, né? Essa aqui é a história dela, afinal. E a Electra, ela é filha de Agamemnon e Clytemnestra. Então, Agamemnon é o grande rei grego, irmão de Menelaus, né? Que foi aí um dos grandes responsáveis pela Guerra de Troia acontecer. Na verdade, como muitos sabem, né? Quase todo mundo sabe, a Guerra de Troia, ela se deu, né? O estopim dessa guerra foi porque a Helena de Troia, irmã da Clytemnestra e tia da Electra, foi raptada, ou não, pelo Paris, o príncipe de Troia. E ela era casada com o irmão do Agamemnon, casado com Menelaus, e ela é levada então para Troia, e essa guerra, na verdade, é um resgate, né? Eles vão até Troia, não só para resgatar a Helena, né? Como eu disse, era mais um estopim, uma desculpa mesmo, porque eles foram, né, enfim, saquearam, depois que eles conseguiram finalmente entrar em Troia, eles saquearam muito e levaram toda a honra e a glória, né, dessa guerra. Mas enfim, continuando aqui, a Electra, ela é filha do Agamemnon e da Clytemnestra, e a gente começa aqui o livro, na verdade, com a perspectiva da Clytemnestra, que é, aqui, parte 1, que é a esposa do Agamemnon. Quando o livro se inicia, na verdade é ela e a Helena, né? Elas são irmãs, moram em Esparta, e elas estão se preparando para casar. Então a Helena, ela tem vários pretendentes, porque ela é muito bonita, enfim, ela pode escolher entre quase praticamente todo mundo lá da Grécia, e ela escolhe Menelaus. E bom, o Agamemnon acaba escolhendo sua irmã Clytemnestra. As duas são muito belas, e cada uma vai morar então no seu reino. Só que aí acontece isso, né, que o Paris, enfim, acaba levando-a para Troia, ou ela vai porque quer, né, enfim, nunca saberemos. E
A desculpa, então, para o Menelaus e o Agamemnon convocarem todo mundo para ir buscá-la. É importante dizer que eles convocam todo mundo lá na Grécia, porque, na verdade, todos os homens que estavam lá para tentar conseguir ter a mão da Helena, eles resolvem fazer um pacto. Então a gente tem Odisseu lá e vários outros heróis gregos e, enfim, pretendentes, e eles todos resolvem fazer um pacto onde todos aqueles pretendentes seriam responsáveis, ou não responsáveis, mas eles se juntariam para defender Helena caso aquilo fosse necessário, né? Caso fosse preciso. Então, quando ela é raptada e levada para Troia, eles todos se reúnem para irem para Troia, né? E resgatá-la. Bom, mas o que acontece? Por que isso é tão importante aqui para esse livro, para essas três mulheres, né? Porque logo no início da guerra, o Agamemnon, ele acaba ofendendo Ártemis, a deusa da caça, e ela acaba pedindo um sacrifício a ele. E o sacrifício será, então, a irmã mais velha da Electra e filha primogênita da Clytemnestra, que é a Ifigênia. E aí ele mente para Clytemnestra falando que pedindo para Ifigênia ir para onde eles estão, porque ele dará a mão dela a Aquiles. Então seria meio que uma festa de noivado. Então é muito triste, né? Essa cena aqui desse livro. Eu achei que essa autora ela conseguiu descrever muito bem essa cena e me deixou emocionada. A cena quando a Clytemnestra leva a Ifigênia para o acampamento onde todos os heróis gregos estão e reis, e ela não vê Aquiles lá, não entende o que está acontecendo. Quando ela chega lá, na verdade, era um sacrifício. E sim, Agamemnon mata a sua própria filha. Então, isso é muito marcante para Clytemnestra em um nível que ela nunca perdoará o seu marido. Durante a história inteira, tudo o que ela quer é vingança. E, na verdade, a vida de Electra também é uma vida onde ela só pensa em vingança, mas já vamos chegar lá. Bom, isso acontece, a Clytemnestra volta para casa completamente, né, arrasada, coração despedaçado, porque a sua filha foi sacrificada, e ela acaba não dando amor nenhum para nenhum de seus outros filhos. Então ela tem Crisótemis, eu esqueci o nome da outra filha, mas ela tem Electra e Orestes, que é o filho mais novo dela, o menino. E bom, a Electra, ela cresce esperando o pai dela voltar para casa, porque ela amava muito o pai. Então, durante toda a sua vida, ela tá ansiando desesperadamente pelo retorno do pai dela para casa. A Clytemnestra, como eu falei, ela tá aqui, né? No começo do livro a gente a vê antes de tudo isso, né, com a irmã dela, o que é muito interessante também, porque em nenhuma das tragédias, enfim, né, das peças do teatro, tanto de Eurípides quanto de Sófocles, quanto eu acho de Ésquilo também, a gente não tem esse antes, na verdade, antes e durante, né, a guerra de Troia. A gente tem o depois, que acontece depois. Bom, mas aqui a gente também tem a Cassandra. E a Cassandra, ela é a princesa de Troia, uma das princesas de Troia, filha de Príamo, irmã de Paris, irmã de Heitor. E o que acontece com ela é muito interessante aqui. Eu gostei muito da forma que a Jennifer Saint conseguiu juntar esses três personagens e essas três perspectivas. Mas ela é uma sacerdotisa, na verdade, de Apolo. E diz a lenda que Apolo se apaixona por ela, se apaixona pela Cassandra, e eles fazem um trato, né?
que ela terá o dom da profecia, né, de profetizar. Na verdade, ela é uma sacerdotisa ou profetista. E ele dá esse dom para ela, mas aí chega na hora e ela não dá o que foi prometido a Apolo. Então, ele tira dela o dom da persuasão. Então, o que que acontece? Ela está, então, amaldiçoada a ver o futuro sempre e ninguém acreditar nela. Então, imagina, né, para uma princesa de Troia que sabe tudo o que vai acontecer, dizendo para todo mundo e ninguém acreditando nela. Então, esse foi o castigo de Apolo a Cassandra. Então, é muito interessante aqui no livro. Mas, bom, o que que acontece, né? A guerra de Troia acontece, a gente sabe que tem o cavalo de Troia, Cassandra tentou falar para todo mundo que não deixa o cavalo de Troia entrar de jeito nenhum, que vai acontecer aqui o pandemônio. E eles não acreditaram nela, é claro, e o cavalo entrou e a gente sabe o que aconteceu. Ela foi então raptada, né, pelo Agamemnon, ela virou a escrava dele e foi levada para Mycenae, eu não sei como é que se pronuncia, Micena, enfim, gente, desculpa, eu deixarei aqui embaixo para vocês. Mas da onde o Agamemnon é, né, e onde mora Clytemnestra e Electra. E aí, quando ele chega lá com ela, Clytemnestra, gente, o que ela estava fazendo esse tempo todo? Ela estava preparando a sua vingança, mas não sozinha. Ela estava preparando a sua vingança com Aegisthus. Para mim é difícil falar os nomes certinhos aqui, porque eu li em inglês, né? Todos os livros que eu li aqui para fazer esse vídeo foram em inglês. Mas Aegisthus, e ele era o filho do antigo rei de Mycenae antes de Agamemnon ser rei. Porque aí aqui a gente entra então na casa de Atreus, né, ou Atreus. O que que acontece? A família do Agamemnon, né, é uma família assim com uma história muito sangrenta. Então, o pai do Agamemnon, ele, né, tem umas histórias horríveis que eu acho que eu não quero me aprofundar muito aqui, mas vocês saberão dessa história com detalhes, a história da maldição da casa de Atreus. Mas, basicamente, ele e o irmão dele estavam sempre brigando pelo trono. O pai do Agamemnon era o Atreus, então a maldição da casa de Atreus, e o tio dele, do Agamemnon, né, irmão do Atreus, era o Thyestes, que é o pai do Aegisthus. Bom, gente, eles brigaram por muito tempo pelo trono, né? Assim, inclusive o Atreus acabou... Não quero dar detalhes, mas é uma história muito triste. Basicamente, o único filho que sobreviveu do Thyestes foi o Aegisthus. Então, ele tem essa sede de vingança contra o Agamemnon. E aí, enquanto o Agamemnon está lá na guerra de Troia e a Clytemnestra está fomentando, né, esse ódio e essa vingança no coração dela contra o Agamemnon, o Aegisthus aparece lá em Mycenae e acaba se afeiçoando a ela, né, tendo então um interesse em comum, matar Agamemnon. E dito e feito, Agamemnon volta para casa depois da guerra de Troia, trazendo Cassandra com ele. E aí, no primeiro dia estando de volta, Electra nem consegue ver o pai. Ela sabe que ele retornou, né? Tá esperando por ele. Não consegue ver o pai e a Clytemnestra acaba assassinando o próprio marido e vivendo como rainha, né? Com Aegisthus sendo o rei. Então, imagina Electra, né? Nessa situação. Aí ela é a que começa a fomentar ódio pela mãe e querer vingança. Mas aí, claro que o filho mais novo, que é o Orestes, ele foi mandado embora
pela Electra nessa história aqui, tá, gente? Ele foi mandado embora para sobreviver, porque é claro que o novo rei, né, iria querer matar o filho do Agamemnon, porque ele, quando crescesse, com certeza tentaria se vingar, né, ou se vingaria. Bom, então a gente tem aqui diferentes versões da mesma história. Neste livro aqui, a Electra, ela pede para a mãe para casar com seu amigo de infância, o Georgios, que é um camponês, né? Só um camponês e ele mora lá perto do palácio. Então ela quer ficar longe da mãe, mas perto o suficiente caso o Orestes volte para se vingar. E é o que acontece, ele acaba voltando. E aí os dois conseguem ter a vingança, né? Mas é interessante porque aqui nesse livro, e bom, nos outros também, a Electra, ela quer muito, não só matar o Aegisthus, mas parece que o ódio dela é maior em relação à mãe. Então ela quer muito que o Orestes mate a mãe também. E é muito complicado, né? Porque existem todos os castigos aqui. É um pecado muito grande você matar os seus próprios pais. Principalmente aqui também, né? Não principalmente, mas aqui na mitologia grega isso é muito forte. E aí ela fica insistindo pro Orestes matar a mãe, né? E aí isso acaba acontecendo. E, gente, esse livro ele acaba dessa forma, mas como eu falei, ele tem muito mais do que isso. Quando não sei qual que é a parte, porque não tem capa aqui, pronto. Porque a peça de Eurípides e também a de Sófocles, eu li as duas. A de Sófocles eu li na internet, porque eu não achei na biblioteca, não achei para pedir, mas a de Eurípides eu consegui pegar na biblioteca, essa versão aqui bem antiga, mas muito bacana. E nessas duas peças, o foco é depois da Guerra de Troia. Então a gente tem aqui Eurípides, né? Ele escreveu, parece que a sua versão de Electra um pouquinho depois de Sófocles. A gente consegue ver aqui que ele fala algumas coisas que parece que é umas alfinetadas na Electra de Sófocles. Mas o Eurípides, ele viveu lá por volta de 480 até 406 a.C. e o Sófocles foi também nessa época, mais 496 e 406. Mas eles eram contemporâneos e o Sófocles parece que escreveu a Electra dele um pouquinho antes. Tem algumas diferenças, né, que eu percebia, por exemplo, a Electra de Eurípides, ela se passa na cabana, né, onde a Electra mora com seu marido e aí tem um encontro com Orestes e tudo isso. E aí o Orestes vai e mata o Aegisthus, depois a Clytemnestra, ela é levada até a cabana, né? A Electra, ela manda mensagem pedindo ajuda da mãe, a mãe vai até a cabana dela e aí o Orestes vem e acaba, né, se vingando dessa forma. Já na de Sófocles, não. De Sófocles, mais coisas acontecem. Tem mais personagens. A gente tem uma das irmãs da Electra, a Crisótemis. Ela tá também participando da peça, do teatro. E a gente tem muita... Como é que eu posso dizer? Muitas interações com os personagens. Então parece que aqui a Electra ela fala bastante com Orestes em Eurípides, mas ela também fala muito sozinha e fala muito com o coro. Então é uma coisa mais assim, a gente sente um pouco a profundidade dos sentimentos dela. Não sei nem como colocar em palavras, mas você sente mais a Electra aqui em Eurípides. Em Sófocles você também consegue senti-la, mas é mais como uma resposta a uma outra personagem. Então, a gente tem aqui discussões dela com a mãe, discussões dela com a Crisótemis, com até o próprio coro, né? Às vezes a líder do coro, né? De damas, enfim. Então,
foi muito legal ler aqui esse livro com toda essa história por detrás, esse início da história, né? Essas três personagens e depois ler Electra de Eurípides e de Sófocles. Foi muito interessante. Eu gostei muito das duas peças, não sei qual que eu gostei mais. Eu acho que elas têm umas diferenças, né? Por exemplo, até a forma que a vingança é feita, ela diverge um pouquinho. Então a gente tem aqui também a Clytemnestra na versão de Eurípides. Eu senti ela um pouquinho menos brava, ou então um pouquinho mais receosa, ou sentindo um pouco mais de pena da filha e também de remorso pelo que aconteceu. Já a Clytemnestra de Sófocles, eu achei ela muito assim, tipo, não me arrependo do que eu fiz e eu não tô nem aí pra você, Electra, basicamente assim. Mas eu gostei muito dessas duas leituras. Com certeza irei reler as duas. E também preciso ler a Oresteia de Ésquilo, porque Ésquilo foi, então, o primeiro deles, né, que escreveu, que ele viveu lá por volta de 524 a.C., e ele escreve sobre Orestes, né, a Oresteia. Então eu achei muito interessante, muito legal ver como uma... Claro que a mitologia grega a gente vive até hoje, né, a gente lê até hoje, a gente conversa até hoje sobre isso, mas é tão interessante ver no papel que desde 524 a.C. até agora, esse livro foi publicado em 2022. Então, uma coisa que começou lá em 500 a.C. e está presente aqui, né, nesse livro. Essa história está viva aqui neste livro em 2022 e em 2024, né? Mas eu gostei muito dessa leitura. Eu achei que foi assim, muito bem escrita. Eu gostei da escrita de Jennifer Saint. A Tati disse que ela não gostou de Ariadne, né? Vamos ver, eu quero ler também pra ver o que eu penso, enfim, o que eu acho da história. Mas Electra realmente, gente, foi maravilhoso. E eu, sinceramente, recomendo muito o livro pra vocês desse livro e também da leitura de Eurípides e Sófocles, gente. Vale muito a pena a leitura também. Eu deixaria aqui embaixo o link que eu usei para fazer a leitura de Sófocles, mas o link, ele tá em inglês. Na verdade, enfim, o livro tá em inglês nesse link. Mas eu verei se conseguirei achar um em português para vocês. E deixarei outros links. Eu li um pouquinho sobre essa comparação da Oresteia, a Electra de Eurípides e Sófocles. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês, mas eu acabei não falando muito sobre isso, porque senão o vídeo ficaria enorme, né? Mais para falar para vocês o quanto que eu gostei desse livro aqui, o quanto é interessante a gente também ir atrás dos mitos, né? Das histórias. Mas é isso então, gente. Vale muito a pena essa leitura, viu? Eu recomendo muito e obrigada, Tati, pela recomendação. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.